Seguidores do Correio do Mate, este é mais um Correio do Mate entrevista diretamente aqui de Encantado para atendimento ao Alto Taquari. Sempre entrevistas interessantes com pessoas interessantes que podem trazer informações que agreguem aos nossos mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Esta programação tem oferecimento da Erva Mates Signor de Ilópolis. Erva mates nas variedades moída grossa, nativa e tradicional. Se no seu supermercado de preferência ainda não tem a Erva Mates Signor, você pode solicitar para que o mercadista procure Erva Mates Signor. Também conosco o Sicredi Região dos Vales, cooperativismo de crédito a serviço de toda a sociedade regional. E também produtos de limpeza Dorigon, para a sua empresa e sua casa, produtos de limpeza Dorigon, mais de 120 variedades em produtos para toda uma grande região. Conosco, o Renato Zanella aceitou nosso convite de vir conversar conosco, ele que é sociólogo, trabalha como consultor político há vários anos, numa grande região. Obrigado por estar aqui conosco, Renato. Eu que agradeço o convite, muito honrado em poder falar na Rádio Correio, rádio e outros meios de comunicação da nossa Rádio Correio do Mate, uma grande honra. Boa tarde, bom dia e boa noite para aqueles que nos ouvirão no decorrer da entrevista. Muito bem. Essa entrevista vai estar nas redes sociais, também no nosso portal de notícias correiodomate.com e nossos jornais impressos no Alto Jacuí e também aqui na região do Alto Taquari. Renato, queria começar, até porque muitas pessoas que vão assistir essa entrevista, muitos te conhecem, mas alguns talvez não te conheçam. Afinal de contas, quem é o Renato Zanella? Barbaridade. Bueno, eu sou um menino do interior, meu pai era de Putinga, me criei até os 10 anos em Putinga, pai foi transferido para lá, era tabelião, minha mãe professora, e depois fui estudar em Lajeado e assim seguia a carreira estudando em Lajeado, depois Porto Alegre, enfim, Unicinos. Fiz Direito, mas me formei mesmo em Sociologia. Sou sociólogo de formação, com muito orgulho. Naquela época ninguém sabia o que era sociólogo, né? Você formava para ir para os bancos escolares dar aula? Para dar aula, basicamente isso, né? E aí me formei sociólogo, voltei para o Vale do Taquari, para a Estrela, e aí vi a grande necessidade de trabalhar na questão política, formando quadros políticos, dando aula para grupos políticos que depois se transformaram em candidatos, né, da região do Vale do Taquari. Tanto vereadores quanto prefeitos? Todos, aqui mesmo em Encantado, para citar um, tem o menino Rafael Fontana, que fazia curso comigo, oratória e outras questões, mas basicamente com um pessoal do Vale do Taquari. Que era a região que tu gosta de atuar? A região que eu gosto de atuar, porque é a região que eu conheço, a região que eu estou familiarizado, a região que desde pequeno, por exemplo, tu pega a Putinga e Lopes Antagor da Arvorezinha, ali tinha o baile de carnaval que a gente girava nos bailes de carnaval. Clube Comercial, Clube São Carlos e por aí vai. E Relvado tinha o baile do show, e assim ali em Linha Salvação, e Encantado também era um polo de atração, né, na época. E depois eu me estabeleci muitos anos em Estrela, fui secretário de Planejamento, Indústria e Comércio. Do governo de quem lá na época? Do governo Geraldo Mânica. Geraldo Mânica. Enfim, aí a carreira... Falei, vou colocar lá, fiz mestrado, pós-graduação em Gestão Pública Nunca Municipal. parou de estudar, na verdade. Nunca parei de estudar e de atuar, né? Porque não adianta, eu me dei conta, não adianta tu estudar e não ter a prática. E a prática sem a teoria também é necessário, acho que precisa as duas coisas. As duas coisas. E conciliando enquanto dá, fazendo as duas coisas, teoria e prática. E aí fui me apaixonando por este trabalho. A gente chegou em 2000 na conclusão que com a lei de responsabilidade fiscal precisava qualificar os políticos.
na parte técnica. Antes disso, a gente falava que o político andava com o cheque da prefeitura no bolso, né? E assinava. E assinava, né? E vendia e comprava. Fazia o que queria com o dinheiro público, né? Com certeza, foi um grande avanço, isso eu acho que foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que foi um grande avanço para o Brasil, e para a nossa região também, de maneiras que a partir daí eu comecei a trabalhar nesta questão da gestão pública municipal. E, basicamente, estratégia de campanha Precisou eleitoral. uma mudança de mentalidade deles ali, Renato. Muito grande. Total. Total. Como, depois eu vou falar, como houve a mudança na política em 2008, quando o Bolsonaro entrou para as redes sociais e largou os grandes meios de comunicação para trabalhar as redes sociais, deu outra mudança na política. Foi outro baque aí, né? Outro baque, que pegou muita gente desprevenida, desse jeito novo de fazer política, entendeu? Sim. E que está chocada até hoje. Renato, temos uma região, falando em Vale do Taquari, depois vamos a nível nacional também, mas falando em Vale do Taquari, temos belos municípios, excelentes prefeitos, e aonde está a dificuldade de se eleger representantes natos na Assembleia, na Câmara Federal, natos do Vale do Taquari? Qual é a leitura que tu faz? Porque esse é um debate que vem sendo feito há vários anos, que o Vale do Taquari é forte, o Vale do Taquari é poderoso, mas não faz deputado federal, não faz deputado estadual. Qual é a leitura que tu tem sobre isso? Muito boa pergunta. Tu sabe que essa pergunta eu tenho me feito durante 20 anos. Eu sou da época que o Vale do Taquari tinha 4 deputados estaduais, tá? Tinha lá o Corbellini, Lorenzi, tinha Lorenzi, Petri, tinha o Petri e tinha mais um de Taquari que me foge o nome. Para te ter uma ideia, concomitantemente 3. Eu não tenho a resposta exata, como acho que ninguém tem, mas eu acho que pulverizou muito a política. Porque nesta época você era MDB ou era Arena. Então, as lideranças da região levavam 20, 30 anos para se estabelecer e se destacar. Mas aí duravam 20, 30 anos também. Me compreende? Então, o cara começava Sim. lá como político aos 20 e poucos anos, né? O Petri, várias vezes. Era um cenário muito semelhante ao que é os Estados Unidos, né? Ou tu é democrata ou tu é republicano. Exatamente. Tu crescer dentro de um partido A ou B é um trabalho árduo, né? Perfeito. Então, veja bem, aí como cientista político eu te falo, quando houve esse monte de partido político, em torno de 36, 37, o que aconteceu? Cada partido queria se estabelecer como partido e colocar candidato. Ocupar um espaço. Ocupar o seu espaço. E aí o PT não aceitava a coligação, por exemplo. Não, tem que ser chapa pura. E aí colocava, o MDB colocava, o PFL colocava. Então todos os partidos queriam colocar para ajudar a engrossar, né, a legenda. E aí houve a pulverização. Concomitante com isso, por isso que é muito boa a tua pergunta, e ela faz uma abrangência grande. Concomitante com isto, nós tivemos um outro fenômeno interessantíssimo na nossa região. A partir de 79, 89, as emancipações. Então você veja bem, um município como Lajeado, era um município, ele originou quantos municípios? Cruzeiro, Marques de Souza, Forquetinha, Sério, né? 7 municípios, Boqueirão do Leão, Santa Clara do Sul, Conventos, 8, que é chamado hoje... Fora Cruzeiro ainda, que é Cruzeiro do Sul, que era um pouquinho mais antigo, mas também saiu dali. Estava ali. Né? Então você veja que interessante isso. Formaram lá o G8. Então aquele filho que se emancipa e ele vai fazer a sua vida. Não é mais referência o município mais. Então, além da pulverização de partidos políticos, nós tivemos a pulverização de municípios.
E aquela liderança que numa cidade detinha 9 municípios, hoje não detém, não consegue juntar para fazer um candidato. Escapou entre os dedos. Escapou entre os dedos. E aí, cada prefeito se vincula a um deputado, porque ele quer buscar uma verba. E o deputado diz: meu amigo, vou te ajudar. E daí não importa se é da região ou não. Não, mas me deu uma mão. Uma mão leva a outra. Esse é o discurso. E aí o que acontece? Este deputado normalmente ele não é da região, ou ele tem um deputado estadual que é parceiro de outra região. Ou são deputados históricos que já têm lá seus 4, 5 mandatos, tem muita força, né? Eu sou um que venho lutando desde 2000 para fazer um candidato da região e não temos conseguido. E não por falta de nomes? Não, nomes bons, nomes bons. Independente de partido, a região tem nomes bons. Mas, porém, todavia, contudo... Vamos lá, o atual prefeito de Estrela foi o último, né? Mais recente, o Edson Brum, morador de Encantado, mas não natural de Encantado, né? Rio Pardense, né? E era de uma região diversa da nossa, mas tinha casamento aqui, como o Simão, como vários deputados, filhos de Simão. Então, todo mundo levava uma beirinha, ou por herança, ou por partido, ou por município, por agregamento de valor, que o deputado vem e faz uma obra, uma ponte, um colégio. Muito se fazia naquela época também, aqueles estádio, como é que é, para fazer festa no interior, os ginásios, entendeu? E a comunidade se sentia vinculado com razão, né? Diz, pô, se não tinha razão, pelo menos a população, o cara sabia agregar esses votos. Então são vários fatores, e vou contar uma coisa para ti com toda sinceridade. Agora, com essa divisão entre a AMAT e a ANVAT, vai ficar mais difícil ainda. Os interesses se dividem mais um pouco ainda. Isso é uma questão para horas, né? Para nós falar da questão da AMAT. Eu acompanhei esse processo desde os bastidores até a legalização. A gente viu que foi um fenômeno que aconteceu também por parte negligência um pouco por parte das lideranças da várzea, né? E disse, não, então se vocês querem ir, vão, sabe? Meio que... Sim. E o pessoal... Não houve uma negociação. Não, aí, né? E o pessoal... Isso eu conto aqui, se me pedirem para contar lá fora, eu não vou confirmar, diz o outro, né? Mas foi meio assim, não, tu quer ir, pode ir, então. Sim. E aí os caras, tu está me dizendo que então eu posso ir? Mesmo. Então nós vamos mesmo. E depois houve a gente sente isso, eu vejo no dia a dia, quando eu vejo se reencontrarem a Zona Alta com a Zona Baixa solicitando que se volte a fazer, o que não há mais possibilidade, né? Porque houve este afastamento, essa emancipação, alguns podem dizer afastamento, outros emancipação, e hoje as duas podem até atuar junto em causas comuns, mas não voltarão a ser nunca mais a mesma. Nós já tivemos eleições municipais em 2020, já utilizando muito as redes sociais, muita internet. Sim, senhor. Com certeza, em 2024, isso vai se acelerar, porque 4 anos se passaram e esse serviço, esse setor evoluiu bastante, mas estamos vendo aí bastantes restrições já a partir do STF, as imposições do STF. Mas qual é a leitura que tu faz das eleições municipais deste ano? Teremos mudanças drásticas? Tu vê figuras novas importantes que vão aparecer dentro do cenário? Ou grande parcela da população vai buscar reeleição de prefeitos? Tu deve estar tendo uma análise sobre isso, porque acredito que a grande maioria dos prefeitos que aí estão, que podem ir à reeleição, tentarão. Perfeito. Você sabe que não é unanimidade. Nada é unânime, né? O que eu estou vendo? A partir de 2018, da eleição do Bolsonaro, a política mudou radicalmente. Por que eu digo que ela mudou radicalmente? 92% da nossa população se informava via
Canais tradicionais, né? Canais tradicionais. 92% da população. E aí a Rede Globo despontando e suas afiliadas, né? Que Sim, dava essa... a grande influenciadora. A grande influenciadora. Concordemos ou não, gostemos ou não, simpatizemos ou não, Bolsonaro fez uma quebra desse paradigma fazendo uma eleição solo. Até porque ele não tinha espaço na TV para isso, né? Mas ele buscou um espaço diferenciado. Exato. Nos meios digitais. E foi a maior revolução dos últimos 20 anos, 30 anos na política. Não tenho dúvida disso. Então, este fenômeno mudou todo. Nunca mais a política será mais a mesma. Por que eu te digo isto? Porque em anos passados, tu tem um espaçozinho na televisão e principalmente na televisão principal da Vamos época. lembrar do Enéas, né? Meu nome é Enéas. Era basicamente isso aí, né? 10 segundos. 10 segundos. Mas tu tinhas um alcance nacional. Não. Neste aspecto que nós estamos falando aqui, também se pulverizou a questão da comunicação. Vide, por exemplo, o Correio do Mate, que hoje está aqui, levando para toda a nossa região boa informação de forma digital. Quando é que isso poderia ser possível há muitos anos atrás? Não. Não poderia, teria que ir a Brasília, fazer pegar um canal e etc. Tudo etc. mais custoso, mais caro, mais difícil. Mais demorado, principalmente. Isso aqui é instantâneo. Então, nós não teremos mais, dona Iva, nós não teremos mais, meu amigo, a mesma eleição das vezes passadas. Agora você me pergunta, que é a grande questão que os prefeitos, os vereadores me questionam. Mas o que é o principal? É os meios de comunicação que temos hoje digitais, ou tu sair e tu cumprimentar e tal? Porque é a grande questão. Eu acho que em municípios menores, quanto menor o município, com menos eleitores, ainda está valendo o corpo a corpo. Não tenho dúvida nenhuma, sem negligenciar esta questão, porque minha mãe com 88 anos, ela está lá no WhatsApp, ela acessa no WhatsApp, ela quer falar comigo, ela vai lá e tenta, e faço disso o exemplo de todas as mães e pais aí de vocês que se conhecem. Então, este meio não poderá ser negligenciado, mas no interior, aquela questão do corpo a corpo, da visita, de ouvir a comunidade, porque a comunidade também tem um fato interessantíssimo aí que mudou, segundo a tua pergunta, tá? Sim. Ninguém mais quer ser plateia. O cara chega lá com um plano de governo embaixo do braço, que ele mais 2, 3 fizeram e botar goela abaixo do sujeito. Não tem mais isso. Minhas ideias é isso aqui. Minhas ideias é isso aqui, vamos lá, meu povo e minha própria... Não. Todo mundo quer participar do processo, quer dar opinião, quer dizer, meu bairro precisa disso, precisa daquilo. Mudou. Então, na verdade, o candidato vai chegar com as orelhas. Principalmente. Quer dizer, vou ouvir. Principalmente. Eu me recordo de uma eleição que eu fiz 2 aqui, do Tiago Manuel Miquelon e do Loiso, e eu dizia para o Tiago, é um caderninho embaixo do braço, e ouvi mais que falar. Essa é a fórmula, Agora, numa cidade maior, você não, impossível humanamente. Mas parece que o caminho é inverso, né? Tu tem que chegar com as propostas. Mas tu também pode pedir o que reúne aquela comunidade local e diga, mas o que está precisando aqui, Mais ou menos isso. Estabilidade política, Renato, estamos vivendo, porque o que se acompanha em âmbito nacional, esse desenho que tu está vendo aí pelas redes sociais, também pela TV, estamos vivendo um momento de insegurança jurídica, estamos vivendo uma questão de fato de polarização política cada vez mais forte. Que leitura tu está fazendo desse cenário, do momento que a gente está vivendo? Você vê que coisa interessante tu traz aqui essa pergunta, olha só. Nós, quando tínhamos MDB e Arena, era uma polarização, Ou tu era MDB ou tu era Arena, pouco neutro tinha, certo? E eu sou da época que no colégio, se o teu pai era, tu
taxado por igual, quer Sim. dizer, as famílias eram taxadas. Aquela família é PTB. Aquela família é MDB. Aquela é PTB. família é Peraca, aquela família Sim. não sei o quê. Então, identificava-se por famílias e havia divisões, inclusive, nas famílias. Filhos que eram PTB, filhos que eram Arena. Muito bem, o MDB na época. Nós voltamos a isso, por incrível que pareça, né? Depois de passar por pulverização de partidos, o povo está começando a dizer não. Apesar de ainda ter várias siglas, mas... Exatamente. Mas tu me perguntaste antes o que tu achas da próxima eleição. Aqui foi o fenômeno Bolsonaro, fez quase 80%. Na nossa região, Antagordo, 82, né? 82% dos votos. Voltou a polarizar. Compreendeste? Porque só houve quem? Quem é que é os dois que tu ouve? Sim, Bolsonaro e Lula. E acabou. Não voltou a antiga Arena e MDB? Voltou a mesma coisa. E nós estamos achando isso uma grande novidade. Na família não tem gente que é Bolsonaro e não tem gente que é Lula? Na nossa região, um pouco Sim. menos. Mas pelo Brasil afora, voltou. Eu que sou dos mais antigos, voltou a mesma coisa. Mas isso é bom ou isso é ruim, Renato? Olha, vou te dizer o seguinte, se é bom ou ruim, eu não sei, eu sei que é um momento político. Se tu vai me perguntar o seguinte, isso vai ter um rompimento no tecido social, é outra pergunta. Porque se vê o seguinte, vamos aí numa análise rápida aí. Pois não. Praticamente o PT hoje, ele sobrevive em torno do nome do Lula, tanto Certo. que a verdade foi o retorno dele. Certo. Né? Em compensação, à direita aparecem várias caras, não só do Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ser o grande líder disso, mas várias caras que poderão vir a ganhar um espaço muito grande dentro da direita. Isso tem muito a ver com a leitura de cada lado, da esquerda e da direita. Né? A esquerda... Vou me permitir pegar a nossa querida Erva mate Signor. Política é pêndulo. Ó, uma hora tu pende, Para cá, outra hora tu pende, para lá. entendeste? Então, tudo que tu radicaliza na direita, vai radicalizar depois na esquerda. E vice-versa. Tá? Às vezes, isso dá um cansaço e fica no meio aí, como Fernando Henrique na época. Quer dizer, vamos negociar, vamos baixar a poeira. Entendeste? Mas, via de regra, política é disputa, como nós estamos disputando hoje a nível mundial, os mercados da América Latina, da Ásia, da Europa, né? China e Estados Unidos. Parece uma briga grande, mas no fundo é uma briga por mercado. Aqui é uma briga por voto, por narrativa, para ver quem é que... E a política envolve receitas gigantes, né? Não só receitas, mas nós estamos atrelados às questões internacionais também. Tu vê que o Bolsonaro foi lá dar vamos dizer assim, um beijamão no Trump. Uhum. O Lula vai para a China, entende? Também é o pêndulo internacional. Como é que caminha isso? Aonde está o apoio de cada um. Aonde está o apoio de cada um. E aí... E a influência internacional também, como sempre houve, desde sempre, desde que os portugueses, depois os ingleses venderam aqui o que podiam e o que não podiam, e depois os americanos hoje estão aqui dentro, agora os chineses estão querendo entrar, disputar o quê? A minha beleza e a tua? Certamente não. Disputar o nosso tempo, o nosso espaço e aquele dinheiro que a gente produz. Essa é a disputa. E na política a disputa é o voto, para ter este poder. Então, nós vivemos isso. Às vezes, a gente que não passou, eu estou com 64 anos, então já passei muitas coisas. A gente vê que de repente parece que briga, guerra e tal, quando chega, senta os dois, a conversa já é outra. Sim. De longe é aquele gritando né? E pai, eu sou muito homem na rede social, agora chegou, eles sentam lá e fazem acordos políticos. Brasília é assim. Sinto muito te dizer quem é que aqui quer radicalizar. Esteja quem estiver no poder. Seja quem estiver, desculpe para aqueles que têm
Por isso que eu digo, eu estou com 48 anos de política. Eu sei que tu faz uma cena, por exemplo, 2 vereadores de oposição, brigam e se degladeiam e parece que vão se matar, sai daí. Abraçadinho. Essa é a política. E no Brasil, por enquanto, é essa. Nós não tivemos guerra nenhuma. Nós temos guerra de narrativas. Sim. Nós temos gigantes e valentes de narrativas. De narrativas. Nós estamos recebendo no Correio do Mate, entrevista de hoje, o Renato Zanella, ele que é sociólogo, cientista político, consultor, no oferecimento de erva mate Signor, nossa parceira aí nas variedades Moída Grossa, nativa ou tradicional. E também está conosco o Sicredi, região dos Vales, cooperativismo de crédito à disposição de uma grande região, e ainda Dorigon Produtos de Limpeza. Renato, nos fale um pouquinho do teu trabalho em específico, afinal de contas, aonde que você consegue encaixar tuas consultorias com os políticos? Como é que é desenhado o teu trabalho para orientação? Porque às vezes dentro de um cenário, tu trabalhou com o Thiago e trabalha com o Thiago Miquelon, que é o presidente da Mate, que inclusive é um dos mais jovens prefeitos do Vale do Taquari, e pelo que a gente vê de fora, está fazendo um trabalho bacana em Vespasiano Correia, mas é um político que foi forjado, né? Novo, político novo, ele não vem, né, de uma caminhada histórica e tal. Aonde que entra o trabalho do Renato Zanella dentro do cenário político de cada político que te contrata? Quero agradecer muito a tua pergunta, tá? Porque via de regras, quando me contratam, como foi o caso do Tiago, aqui em Encantado, mesmo em Relvado, ou Arroio do Meio, ou, enfim, o que eles imaginam? Que eu seja um marqueteiro. Inclusive já fui denunciado por ser marqueteiro. E por isso, oportuna e boa a tua pergunta, eu nunca tinha falado sobre isso, porque eu sou uma pessoa de bastidor, eu trabalho discreto. Atrás das câmeras. Atrás das câmeras, não é o meu negócio. Né? Mas a tua pergunta é pertinente e eu vou te dizer o seguinte: qual é a minha entrega? Eu, durante anos, eu estudei desenvolvimento regional. E tive a oportunidade de ser secretário de Planejamento, Indústria e Comércio quando Estrela quebrou. Quebrou porque a Polar quebrou e representava 48% do retorno para a cidade, da receita. E aí que eu tive que botar na prática aquilo que... Tinha estudado, né? Tinha estudado, às vezes que a gente garganteia. E nessa oportunidade nós trouxemos 48 empresas para a Estrela para poder compensar, aquele prejuízo. Aquele prejuízo. Aí eu vi que eu sabia fazer campanha eleitoral, porque eu era um sociólogo, estudava a sociedade de forma mais profunda. Qual é a diferença? Vou explicar como eu explico para minha filha lá, que não sabia o que era sociólogo quando era pequeno. Psicólogo estuda o indivíduo, senta e estuda o indivíduo. O sociólogo, ele estuda os grupos sociais, a sociedade. Então eu aliei o estudo das pessoas ao estudo da potencialidade do local. Ou seja, vamos ver a vocação do município. É agricultura, é comércio, é indústria, é serviço. E a partir daí, vamos ver que povo é que mora aqui. Esse povo, ele é um povo que gosta de trabalhar na indústria, no comércio, nos serviços, enfim. Tu faz o planejamento da cidade. Então, eu, além de fazer o planejamento da eleição, eu entendi que dava para fazer o planejamento da cidade, e aí eu fiz gestão pública municipal e trabalho, então, não só em dar respaldo na estratégia, na eleição política, como sociólogo, orientador, mas também para fazer o plano de governo e depois desenvolver o plano de governo da cidade. Ou seja, alinhar a comunicação do governo, inclusive. Também porque a comunicação do governo, hoje, ela está colocada no mesmo patamar da política e da gestão. Uma vez, e ainda tem prefeito que ele tem preconceito com a comunicação. Por que é isso? Ele diz assim, mas eu não quero aparecer,
eu não Sim. quero falar, eu não quero divulgar. O povo está vendo, esse político está fora. Entendeu? Por que que ele está fora? Porque agora o pessoal quer ver o resultado, política de resultado. De 2018 para cá, tu tem que apresentar resultado. Antes era muito fácil, eu vinha aqui e chorava, e contava história, e falava da minha avó, do meu pai, do meu tio, do meu amigo. Era o discurso emocional. Respondendo a tua pergunta. Sim. O discurso emocional, ele ainda é importante, ainda pega muita gente, mas pega 1/3 só hoje. Entendeu? Ele pega uma parte da comunidade. Porque aquilo era judaico-cristão. Ah, porque eu me sacrifiquei por Jesus, porque eu estou pobre, porque eu na política. Então, este discurso, ainda há uma identidade, mas agora as pessoas querem saber também da dinâmica. O que tu faz no dia a dia? Sim, quer dizer, só tua história de luta não basta, né? Não basta. Por quê? Tu é gestor, e o dia a dia lá dentro? Porque a pessoa, vou contar para vocês o que eu conto para os prefeitos. Isso aqui eu vou te dizer, eu abri o coração. Eu falo para os prefeitos o seguinte: quem está fora de uma prefeitura, a sensação que tem é que aquele que está dentro ganha bem, se diverte, viaja, vive uma vida boa e agora vai para dentro de uma prefeitura e passa 24 horas por dia. Eu já vi muito prefeito dizendo para mim que não tomava remédio nenhum, agora toma 2 remédios para pressão. O prefeito de Putinga, por exemplo, falando só dos amigos nossos, o prefeito de Putinga não vai à reeleição. Então eu quero te dizer o seguinte, hoje ficou complexa a questão da administração, da gestão, porque tu tem 5 ou 6 órgãos que te fiscalizam. A Câmara, Ministério Público, Controle Interno, e aí Ministério Público Federal. Tu está sempre com um pé na cadeia e outro fora, né? Falou e disse tudo. E aí não é mais lugar para aventureiros, entendeu? O cara pô, bom discurso. Não, o cara tem que ter um pouco de noção e gestão administrativa. Então, fazer o casamento que eu falo que é ideal. Qual é o casamento ideal? É unir a técnica, a gestão com a política. Não pode ser 100% político. Entendeu? E nem 100% técnico. Nem 100% técnico. E aquele negócio de sofrer por Jesus, judaico-cristão, contar a história, porque o pessoal cobra um pouco a mais do que isso hoje em dia. E aí, essa gurizada... Talvez tu consiga uma cadeira na Câmara de Vereador com essa história judaico-cristão, né? Com certeza. Pelo teu sofrimento, a tua história, mas como prefeito fica mais difícil. Mas o que aconteceu? É a mesma coisa que a Igreja Católica. A Igreja Católica hoje, fui a Vespasiano ontem, tinha 25 pessoas na missa. Na minha época, nesta época, para vocês terem uma ideia, quando a gente ia na missa, nós, gurizada, podíamos ficar um pouco fora para conversar e brincar, porque lá dentro estava cheio. Está lotado. Lotadíssimo. Então a política hoje, de certos partidos, continuam sendo que nem a Igreja Católica. E as religiões alternativas, vocês vê, vão na casa do cara, o cara tem um problema de droga, vai lá, vive com ele, convive, puxa a família, faz, e canta, e dança junto, e faz. Tu entendeu? Mudou como mudou a política, mudou a religião. Ninguém mais quer morrer para ganhar o céu. Não, vou sofrer a minha vida inteira, morrer e ganhar o céu. Pergunta se nem a minha mãe, que tem 88 anos, que era judaica cristã, de sofrer, de ver tudo, nem ela hoje não quer mais dizer, não, peraí, isso aqui é um pouco exagero. Então ninguém mais, tu entende que deu uma virada de chave, virou a chave nesse aspecto. As pessoas, como vivem no dia a dia isso, elas não se dão conta, ela não para pensar, porque essa questão é do dia a dia. Quando tu vê, mudou, mas tu não sabe por que mudou. Mudou por isso. E o pessoal está mais crítico, Renato? Mais individualista, mais crítico, sim, porque uma vez tu só beijava a mão do bispo. Aonde é que tu viu alguém criticar um político ou criticar a Igreja Católica? Era excomungado, era
bom, execrado da sociedade. É ou não é? Na verdade, a recepção de qualquer político era diferente do que é hoje, né? Sim. Ela é recebido como um rei com a coroa na rei. cabeça, né? Mas eu tenho uma história para te contar, que eu estou num comício em Progresso, eu fiz toda a região, os 38 municípios já fiz campanha. Eu estou em Progresso e aí um candidato, meu amigo, inclusive, Darcy Corbellini, que hoje não é mais, ele disse assim, e Jesus Cristo, num discurso empolgado, ele disse, e Jesus Cristo, por ter dito a verdade, foi morto, enforcado. E aí uma mulher cutucou a outra, disse, mas escuta, mas o Jesus Cristo não foi morto na enforcado. cruz? A outra disse, mas se o deputado disse que foi enforcado, foi enforcado. Foi enforcado. Era autoridade, entendeu? Ninguém questionava o que eles falavam, né? Quem é que vai lá dizer, escuta, ô deputado. Então, mudou muito. Tu me fez essa pergunta, eu vou dizer, mudou muito, coisas que a gente nem nota, mas aquele cara que vai ir com a mentalidade antiga do século passado, vai dar com os burros na água, que nem a gente vai diz. dar com a cara na porta. Porque de vez em quando, de tempos em tempos, há uma renovação política por causa das mudanças. Praticamente natural. E aqueles que... O político que tem feeling, ele consegue entender isso, ele sobrevive. Porque ele vai pela mudança. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. É o que mais se adapta às mudanças. Isso já o Darwin dizia. Então tem esta questão fundamental. A política mudou muito e está mais individualista. Vê por ti. Antigamente o pai dizia, ou o cara da comunidade, o cara da bodega dizia, não vamos votar aqui porque precisamos. Nem os teus filhos vão contigo mais. Eles querem ser convencidos. Quer ser convencido e cada um tem a sua visão. Sua visão. Eu lá em casa, 3 ou 4, eu não consigo unir tudo, porque eu gosto de debate. Então eles gostam também de... Claro que um ou outro ainda, tu precisa de uma ajuda aí, que nem estou aí com política, né? Porque é uma parcela pequena, gente, que se preocupa com a política, 5 a 10% da população. O resto só vai pensar nisso em época de eleição. Fora isso, vai viver a vida. Fora isso, vai viver a vida. Tu acha que faz isso, faz aquilo. Por isso que muitos dizem, mas eu passei o tempo todo trabalhando e tal. Mas o cara também. O cara não ficou te olhando, ele ficou trabalhando, compreende? E aí chega a eleição, ele vai escolher a partir da melhor narrativa, a partir da confiança. Aquele cara que tu olha e diz, não, esse aqui me convenceu que eu vou ter uma vida melhor daqui para frente se ele for eleito, e vou ter pior se eu eleger esse. Então, é momento também. Política é nuvem, né? Uma hora está céu lindo e tal, daqui a pouco já essa palavra que tu falou ficou muito forte nas últimas eleições presidenciais, foi a questão da narrativa. Né? O eleitor, de certa forma, foi bastante vitimizado pelas narrativas. Eu acho que sim, porque narrativa nada mais é do que uma história bem contada. Quem conta a melhor história, né? Tu contar uma história... E uma mentira pode virar verdade. Pode virar verdade. Se tu contar com convicção, repetir ela, compreendeste? Tu pode ter essa questão. E a narrativa que eles falam também, porque deixou de ser o aspecto ideológico, o que me surpreende hoje, e fico feliz. Eu, por exemplo, tive num encontro aqui de um partido que a pessoa dizia assim, meu orgulho de ser de direita, porque era vergonha uma época. Sim. Né? Era vergonhoso. O pessoal da faculdade tudo tinha partido, e normalmente era esquerda, né? Agora não, agora nós estamos voltando àquela polaridade, bipolaridade. Ou tu é de um lado, ou tu é do outro. E isto também vai marcar as eleições da nossa região. O novo, né? A questão da população diz assim, eu sou da época, por exemplo, tu está aqui na frente, toda a tecnologia do mundo, há 10 anos atrás, prefeito que se negava a usar computador. Sim. Tu entende? E não era um. Eu tive 3 prefeitos. Não, isso aqui não é comigo. Meu amigo, posso dizer aqui, o Brida, por exemplo, nem o WhatsApp queria usar. E era prefeito de um município, e eu falo isso hoje, ele reconhece, município grande do Vale do Taquari.
mas a população escolheu alguém que fosse do just time, do tempo certo. Porque assim, ó, antigamente, hoje o tempo é a coisa mais preciosa que tem. Antigamente o tempo era bom porque eram as 4 estações, né? Tinha tempo para plantar, tempo para colher, tempo para amadurecer. Tu ia de acordo com as estações. Hoje tudo vai muito mais rápido. Amadurece, os caras amadurecem com gás, tem todo um sistema que acelerou a nossa vida. Entendeu? E as pessoas, aquela pergunta que tu me fez há pouco, as pessoas querem resultado imediato. Não querem ficar esperando a safra, né, para ser feliz. Ninguém mais espera a safra. Essa geração nova não espera mais a safra. Muito bem, nós queremos agradecer, Renato, a tua vinda aqui nessa entrevista. Aceitou de pronto, né, quando fizemos o convite, e com certeza a primeira, mas de outras muitas que a gente vai acabar te chamando, porque teremos aí um período aquecido esse ano de 2024, onde a gente precisa usar os nossos canais para levar essas informações que, na verdade, toda essa tua experiência não se consegue em 40 minutos, precisa mais tempo. Mas cada fala que tu produz, com certeza, tu leva lá na ponta a um pensamento que faz a pessoa refletir sobre o momento político de cada lugar. Quero agradecer a vocês todos e a ti que me convidou, muito honrado. Eu normalmente não faço esse tipo de... Então devemos nos sentir honrados, não, então, né? Com certeza, eu me senti muito à vontade em casa aqui, que é uma coisa que a gente não é em todos os meios de comunicação que a gente sente à vontade como se sentiu, porque às vezes é uma questão de empatia e tal, e fiquei muito feliz de poder estar com vocês, e se puder estar outras vezes, estarei. Com certeza. Muito obrigado, Renato, forte abraço para ti. Obrigado a você, forte abraço.